Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria em plenário virtual para manter a suspensão das emendas parlamentares. O presidente do Supremo assina acordo com o TRT da 4ª Região em Porto Alegre para compartilhamento de sistema de inteligência artificial. A União é condenada a indenizar filho de exilado da ditadura militar. O Tribunal de Justiça de Rondônia avança com política de reserva de vagas para negros em cargos comissionados e funções gratificadas. Eleições 2024. Começa hoje a propaganda eleitoral de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Nova ferramenta permite que qualquer pessoa acompanhe estatísticas detalhadas dos casos eleitorais em apuração na Polícia Federal. E ainda, em Porto Alegre, ministro Luiz Roberto Barroso conversa com estudantes sobre mudanças climáticas e inteligência artificial. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de agosto, começa agora. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para considerar constitucional a lei que dispensa a participação de advogado em primeira audiência de ação de alimentos. O relator é o ministro Cristiano Zanin. Repórter Carolina Chaves. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou no Supremo o trecho da Lei de 1968 que dispõe sobre a ação de alimentos. A regra permite que uma pessoa se dirija a um juiz para pedir pensão alimentícia com ou sem advogado. Na falta de um, o juiz nomeia um defensor. O Conselho Federal da OAB ressaltou que a Constituição prevê o advogado como indispensável e que a defesa técnica é essencial para garantir o contraditório em ampla defesa. O relator, ministro Cristiano Zanin, considerou as regras constitucionais porque a não obrigatoriedade de um advogado na ação inicial de alimentos garante o acesso à justiça e o direito a alimentos. Nesse sentido, Zanin ainda lembrou o entendimento do Supremo que dispensa a participação de advogados quando previsto em lei e tratar de temas menos complexos. A maioria dos ministros acompanhou o relator. Também em sessão virtual, já a maioria de votos para rejeitar o pedido da OAB Nacional, que questiona o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A Corte discute se é válido que o ICMS devido em operações entre estados, com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e antecipação, fique fora do Simples Nacional. Repórter Ravine Araújo explica o caso. O Simples Nacional é um sistema de tributação simplificada voltado a micro e pequenas empresas, que permite o pagamento de impostos federais, estaduais e municipais em um único documento. A ação foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra trechos do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte de 2006. O ponto contestado pela OAB é o que prevê que o ICMS de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e antecipação de imposto não integra o Simples Nacional. De acordo com a OAB, a lei complementar prejudica a desburocratização tributária e viola o tratamento favorecido a micro e pequenas empresas. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, no entanto, negou o pedido. No entendimento dele, o acolhimento do pedido pressupõe a alteração pelo Poder Judiciário dos parâmetros e dos critérios utilizados pelo legislador na conformação do regime do Simples Nacional. O ministro lembrou que, conforme a jurisprudência do Supremo, a Justiça não pode incluir um contribuinte em uma situação não prevista na legislação, nem criar uma situação mais favorável a ele. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter as decisões do ministro Flávio Dino, que suspenderam emendas parlamentares impositivas até que o Congresso Nacional edite novas regras para a liberação dos recursos de forma transparente. Reportagem Marta Ferreira. O caso julgado no plenário virtual abrange 3 processos. 2 sobre emendas PIX, que são emendas parlamentares individuais que permitem a transferência direta de recursos públicos, e 1 sobre emendas impositivas, que são aquelas de execução obrigatória pelo governo federal. A sessão se encerra hoje à noite. As 3 decisões em análise foram proferidas pelo ministro Flávio Dino.
Na primeira delas, o ministro Flávio Dino determinou no início de agosto o cumprimento de regras de transparência e mecanismos para permitir o rastreio e fiscalização das chamadas emenda PIX. Essa ação foi proposta pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Dias depois, em outra ação, desta vez proposta pela Procuradoria-Geral da República, Flávio Dino reafirmou que a execução desse tipo de emendas está condicionada ao atendimento desses requisitos. Na quarta-feira, em uma terceira ação proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o ministro suspendeu todas as emendas impositivas até que o Congresso Nacional crie novos procedimentos para garantir transparência, rastreabilidade e eficiência. Foram apresentados recursos ao STF contra essas decisões. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou os recursos. Ele explicou que as liminares foram submetidas a referendo do tribunal em sessão virtual já em andamento. Neste formato, não há debate entre os ministros. Eles apresentam seus votos de forma escrita no sistema eletrônico do tribunal. No julgamento virtual, o ministro Flávio Dino manteve as decisões. Afirmou que não é compatível com a Constituição Federal a execução de emendas ao orçamento que não obedeçam a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade, de modo que fica impedida qualquer interpretação que confira caráter absoluto à impositividade de emendas parlamentares. Dino destacou também que estão ocorrendo reuniões técnicas entre os órgãos interessados com o auxílio do Núcleo de Conciliação da Presidência do STF, além de estar prevista reunião institucional com a presidência e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, bem como do Procurador-Geral da República e de representante do Poder Executivo, em busca de solução constitucional e de consenso que reverencie o princípio da harmonia entre os poderes. Até o momento, o voto do relator foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e André Mendonça. Ele ressaltou a importância do princípio constitucional da transparência. No voto, Mendonça destacou ainda que, de modo especialmente relevante, a previsão de nova apreciação da tutela de urgência após a realização de diálogos institucionais em relação à questão, o que permitirá a célere, mais profunda e específica reanálise da matéria, seguindo parâmetros que consideram a boa governança e a necessidade de continuidade das políticas públicas. Assim, referendou, neste momento, a decisão cautelar de Sua Excelência. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina hoje à meia-noite. O ministro Luiz Fux votou agora há pouco, acompanhando o relator Flávio Dino. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que sócio pode exercer o direito de preferência e adquirir cotas sociais penhoradas antes da apresentação do balanço especial. Quem explica o caso é a repórter Kátia Gomes. No caso julgado, houve a penhora das ações ordinárias nominativas de uma sociedade que foi intimada a apresentar balanço especial. Entretanto, antes que o procedimento fosse realizado, um dos sócios requereu a transferência das cotas para si, mas o pedido foi rejeitado judicialmente. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a iniciativa prematura e condicionou a transferência à prévia realização do balanço especial. No STJ, o sócio sustentou que poderia depositar o valor correspondente às ações penhoradas e postular a transferência imediata, independentemente do balanço a ser feito pela sociedade. A terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial e determinou ao juízo de primeiro grau que intime a sociedade empresária e os demais sócios para se manifestarem quanto à intenção de compra. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que, em caso de impugnação do valor oferecido pelo sócio, será necessário aguardar o transcurso do prazo definido pelo juiz para apresentação do balanço especial.
O juiz poderá ainda dispensar o procedimento por requerimento de qualquer dos interessados e determinar a realização de avaliação judicial. Não havendo impugnação quanto ao valor ofertado, o sócio terá preferência quanto à transferência das cotas à sua titularidade. Agora a gente fala sobre outra decisão do STJ envolvendo honorários na execução fiscal. Repórter Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros da primeira sessão definiram que em uma execução de dívida tributária, se algum dos executados for excluído do processo, a Fazenda Pública pagará ao advogado honorários fixados pelo juiz em apreciação equitativa, ou seja, levando em conta a dificuldade do caso e o trabalho do profissional. Segundo o colegiado, em casos como este, não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial. De acordo com o processo, após conseguir impedir o redirecionamento da execução em segunda instância, uma empresa pediu ao STJ a fixação dos honorários com base nos percentuais estabelecidos pelo Código de Processo Civil e não da apreciação equitativa. A empresa alegou que, como proveito econômico para a incidência do percentual a ser definido, deveria ser considerado o valor total da execução dividido pelo número de executados. O relator do recurso, ministro Francisco Falcão, explicou que em casos assim os honorários não podem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, devido à complexidade dos processos que envolvem várias pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal. Para o ministro, considerar a possibilidade de que a Fazenda Nacional será obrigada a arcar com honorários de cada excluído, com base no valor total da causa, resultaria em uma multiplicação exorbitante e indevida dos custos da execução fiscal. Ao negar o recurso, a primeira sessão considerou que não há como calcular o ganho econômico para a parte excluída para aplicar sobre ele os percentuais previstos em lei. Além disso, os ministros consideraram que os honorários na forma de percentual fixo poderia dar grande prejuízo à Fazenda caso fossem vários os excluídos. A seguir, União é condenada a indenizar filho de exilado da ditadura militar. A gente também fala sobre as eleições de 2024. Começa hoje a propaganda eleitoral. É já. Começou nesta sexta-feira a propaganda eleitoral. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução com novas regras, como o uso da inteligência artificial e a realização das lives eleitorais. Repórter Viviane Novaes conta pra gente. Nas ruas, os candidatos e partidos já podem distribuir santinhos e fazer comício, mas o chamado showmício, com artistas remunerados ou não, está proibido. A legislação eleitoral também não permite a propaganda em bens públicos ou particulares, mas há algumas exceções. Nas ruas, o candidato ou partido pode colocar bandeiras, desde que não atrapalhem a circulação de veículos e pessoas. Já nas janelas residenciais e nos veículos, pode-se colocar adesivos de até meio metro quadrado. O carro de som é permitido em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, desde que respeite o limite de 80 decibéis medidos a 7 metros de distância. Alto-falantes e amplificadores de som devem ficar a mais de 200 metros da sede dos poderes executivo e legislativo, tribunais de justiça, hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando não estiverem em funcionamento. E sabe aquele boné, chaveiro ou camiseta que pode proporcionar vantagem ao eleitor? Nada disso é permitido. A propaganda eleitoral na internet é autorizada e pode ser impulsionada com ferramentas oferecidas pelas plataformas, por partidos, federações, coligações, candidaturas e representantes. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução que incluiu novidades, como o uso da inteligência artificial. Segundo as novas regras, a chamada IA pode ser usada para criar imagens e sons, como um jingle, por exemplo. Mas o material deve indicar que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi usada. Já o uso da deepfake para propagar desinformação é proibido. Outra mudança, a live de candidato e de político sobre o exercício do mandato está permitida.
As emissoras de rádio e TV podem fazer a cobertura da live eleitoral, desde que não deem tratamento privilegiado a nenhum candidato. A live só pode ser retransmitida pelas emissoras, sites, perfis e canais de internet de pessoas jurídicas se o assunto for sobre os partidos, federações ou coligações. A propaganda feita diretamente pelos candidatos e partidos começou nesta sexta-feira, mas o horário eleitoral, aquele do rádio e da TV, só se inicia no próximo dia 30. O Partido Novo pediu ao Supremo Tribunal Federal uma alteração de prazo estabelecido pelo TSE para considerar o número de parlamentares de cada bancada do Congresso Nacional. Esse número serve de critério para a participação em debates eleitorais. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral determina que os partidos devem ter, no mínimo, 5 deputados federais até o dia 20 de julho do ano da eleição para garantir um lugar nos debates em programas de rádio e televisão durante a campanha. Na ação no Supremo Tribunal Federal, o Partido Novo pede que a data seja alterada para 5 de agosto, dia em que se encerra o prazo para a realização das convenções partidárias. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. Ele pediu informações ao TSE e a manifestação da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União em 3 dias. A Polícia Federal lança ferramenta de dados abertos que permite ao cidadão acompanhar estatísticas dos casos eleitorais em apuração. Roberto Carlos tem nova derrota contra Tiririca na Justiça. Filho de exilado da ditadura militar será indenizado. Vamos conferir. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou a União ao pagamento de R$100 mil de indenização por danos morais a filho de exilado que se suicidou durante a ditadura militar. O autor, de 65 anos, conta que seu pai residia em Novo Hamburgo, onde era professor e militante do Partido Trabalhista Brasileiro, quando aconteceu o golpe militar. A família se viu obrigada a se exilar no Uruguai quando ele tinha 5 anos e depois no Chile, devido à perseguição sofrida. Afirmou que seu pai ficou com depressão quando residiam no Chile, vindo a se suicidar em 1978. Na sentença, o juiz destacou que a decisão não serve apenas para indenizar o autor, mas que a responsabilização do Estado reafirma o compromisso ético com os princípios democráticos para que os atos praticados durante a ditadura militar nunca mais se repitam. A Polícia Federal lançou oficialmente o painel Bi-Eleições, uma nova ferramenta de dados abertos que permitirá a qualquer pessoa acompanhar estatísticas detalhadas com dados de ações em andamento. O eleitor poderá acessar informações sobre a quantidade de inquéritos policiais instaurados, pessoas conduzidas e situações de flagrante em cada unidade da federação. O painel possui uma interface moderna e intuitiva, utilizando gráficos, mapas e filtros personalizados, visão ampla e detalhada das investigações conduzidas pela Polícia Federal no contexto eleitoral. O anúncio do BI foi feito em cerimônia realizada na sede do Tribunal Superior Eleitoral, com a presença da presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, e do diretor executivo da PF, Gustavo Paulo Leite de Souza. O link de acesso já está disponível no site da Polícia Federal e na página do Governo Federal. Bi-Eleições. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o recurso do cantor Roberto Carlos contra Tiririca. Roberto queria que o humorista fosse impedido de manter a paródia da música O Portão, feita em 2022, durante o período eleitoral. Mas o recurso negado em questão vem de um processo de 2022 que acusa Tiririca de imitação de Roberto Carlos discutindo com um fã. Segundo o processo, em determinada cena, o ator lança um microfone no eleitor que não sabia o número do humorista que concorria a deputado federal. Tiririca e Roberto Carlos travam disputas judiciais desde 2014, quando o humorista usou os versos de O Portão pela primeira vez. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul firmaram um acordo de cooperação técnica para compartilhar o sistema de inteligência artificial que foi desenvolvido pela Corte Trabalhista. O TRT4 vai compartilhar o código-fonte do sistema Galileu e todas as suas atualizações. Já o Supremo se comprometeu a compartilhar os desenvolvimentos baseados na ferramenta. O acordo foi assinado pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, com o TRT da 4ª Região, para o desenvolvimento colaborativo de funcionalidades do sistema Galileu, que usa tecnologias de inteligência artificial.
A ferramenta produz minutas de relatório de sentença trabalhista, além de permitir que o usuário pesquise decisões precedentes do STF, do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais do país. Com isso, os magistrados ganham tempo na elaboração de decisões. As sugestões indicadas pelo Galileu são totalmente editáveis pelo juiz, que pode validar, rejeitar e adaptar o texto. O mundo inteiro vive a importância da expansão da inteligência artificial e o judiciário não pode ficar atrás nesse processo para melhorar a qualidade do serviço que presta. E aqui no TRT4 se desenvolveu um programa chamado Galileu, que é capaz de fazer relatórios dos processos, portanto abreviando o trabalho do juiz, e também é capaz de fazer a conexão com os precedentes relacionados com o caso que está sendo julgado. Precedentes são as decisões tomadas pelo Supremo, pelo STJ. Isso simplifica imensamente o trabalho dos juízes e dos tribunais e, portanto, nós estamos apoiando esse projeto, inclusive visando a universalizá-lo por todo o país. Ainda em Porto Alegre, o presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma palestra para alunos de uma escola da rede pública de ensino. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrou com os alunos no Instituto de Educação de Porto Alegre. Ele foi recepcionado com a apresentação de uma orquestra local. O ministro compartilhou com os alunos histórias da vida pessoal. 50 anos atrás, eu estava exatamente onde vocês estão. Numa escola pública, em uma cidade no interior, sem parentes importantes, nascido numa família simples, classe média simples, de Pacamo, e fui fazendo o meu caminho. Fui aos poucos descobrindo o que eu gostava de fazer. Eu queria ser professor, fui professor, depois eu quis ser advogado, virei advogado. Luiz Roberto Barroso aproveitou para incentivar os alunos a terem uma postura positiva na vida. E mesmo diante das coisas ruins, ter uma postura construtiva e pensar o que eu posso aprender disso. O que isso pode me transformar para bem e me transformar positivamente. Barroso apresentou dados importantes sobre as transformações tecnológicas no Brasil e no mundo nos últimos anos. Ele disse que a inteligência artificial vai trazer desafios para o futuro, mas enfatizou a necessidade de uso ético dessa novidade. Nós estamos vivendo um momento de profunda transformação no mundo, na humanidade, na ciência, na tecnologia. Vêm coisas imprevisíveis por aí. E, portanto, é preciso estar preparado para viver nesse mundo. O ministro ainda falou sobre o aquecimento global e lembrou que as enchentes no estado foram ocasionadas por mudanças climáticas extremas. Ele defendeu as fontes alternativas de energia para combater os efeitos dessas mudanças e garantir os direitos das atuais e futuras gerações. A palestra motivacional foi ao encontro dos esforços de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, atingido por um dos maiores desastres naturais na história do país neste ano. Não importa para que esteja acontecendo na sua vida. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado, queridos. Eu visito os estados em geral e eu converso com a direção do tribunal, converso com os juízes, mas na parte da manhã eu sempre vou a uma escola pública de ensino médio, conversar com os estudantes e fazer um discurso motivacional, que é uma coisa que me reenergiza. Eu sou um professor, acho que a educação é a coisa mais importante na vida do país, de modo que eu vim aqui a essa escola para compartilhar essa energia. Transmitir um pouco do que aprendi ao longo do caminho e receber a energia boa de volta. A seguir, STF rejeita pedido da Latam para suspender uma decisão judicial e garantir a uma passageira o direito de levar cadela dentro do avião. E ainda hoje, Tribunal de Justiça de Rondônia avança com política de reserva de vagas para negros em cargos comissionados e funções gratificadas. Voltamos já.
O Supremo admitiu o ingresso do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil como amigos da Corte, numa ação que questiona a Secretaria de Conciliação do TCU. A repórter Efne Araújo tem as informações. A ação no Supremo Tribunal Federal foi apresentada pelo Partido Novo. A legenda pediu ao STF a suspensão dos efeitos da instrução normativa que criou a secretaria e alega que o novo setor amplia indevidamente os poderes do presidente do Tribunal de Contas da União, permitindo que ele determine quais conflitos podem ser encaminhados para conciliação. Além disso, o partido afirma que a secretaria envolve o tribunal na definição de políticas públicas, o que excede as funções constitucionais do órgão. O Novo pede ainda que o Supremo proíba a criação de novas unidades de solução consensual pelo TCU. O Tribunal de Contas argumenta que a solução consensual de conflitos complexos é prioridade para a Corte desde 2023 e que, com a implantação da Secretaria, cerca de 30 negociações já foram iniciadas. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, aceitou a participação do Ministério Público e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil como amigos da Corte. Com a decisão, o TCU ganha um reforço na defesa. Na participação como amigo da Corte, o Ministério Público, junto ao TCU, afirmou que as soluções construídas na Secretaria são orientadas por bases técnicas e juridicamente robustas e conseguem solucionar casos que se arrastam por anos. O STF rejeitou o pedido da Latam para suspender uma decisão da Justiça de Santa Catarina que garantiu uma passageira o direito de levar uma cadela de grande porte na área do avião. O animal é considerado de apoio emocional. Quem traz os detalhes é Rocine Gomes. A Justiça de Santa Catarina considerou que a passageira faz tratamento psicoterápico desde 2017 com a cadela, que garante apoio emocional. De acordo com a decisão, a mulher sofre crises de ansiedade e de pânico, e a presença do animal é essencial para que tenha um voo seguro. Outro aspecto considerado foi a declaração de um adestrador de cães, que confirmou que a cadela era treinada. A Latam alegava que a decisão catarinense que manteve a sentença viola o princípio da Constituição Federal de que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não seja prevista em lei. Também argumentou que a aeronave não comporta animais de grande porte na cabine e que a presença deles entre os passageiros pode comprometer a evacuação rápida do avião em caso de emergência. Na petição, a Latam buscava suspender a decisão até que o Supremo Tribunal Federal julgue um recurso extraordinário apresentado para discutir o caso. Mas, de acordo com o ministro Luiz Fux, relator do caso, o cabimento desse recurso ainda não foi analisado pela instância de origem e a empresa não demonstrou nenhuma excepcionalidade que autorize a atuação do STF nessa fase do processo principal. A união de esforços entre os tribunais do Rio Grande do Sul para garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos foi um dos principais temas abordados durante a cerimônia de instalação do Comitê Gestor Local da Política Judiciária da Primeira Infância. Veja os detalhes na reportagem de Martina Santos. O comitê é consequência de uma determinação do CNJ, que instituiu a Política Judiciária para a Primeira Infância. A prioridade é a garantia dos direitos fundamentais das crianças de 0 a 6 anos de idade no âmbito do Poder Judiciário. Para a presidente do comitê, desembargadora Fabiane Breton Baix, a iniciativa se propõe a visibilizar e investir nas demandas e políticas públicas da primeira infância. A importância é justamente visibilizar esse público, esse querido público de 0 a 6 anos. Investir nessa população pela importância do momento de vida, desse início de ciclo de vida, para preparar um futuro melhor. A criança, essa fase, ela absorve muita coisa, com pouca consciência, mas com muita capacidade de absorção, né? E esse desenvolvimento, a gente acredita que isso pode mudar esse estado de coisas e gerar um futuro melhor para todos nós. E depois da cerimônia de inauguração, o comitê teve sua primeira reunião. Nela foi discutido e aprovado o plano de ação.
O plano de ação tem como base 5 eixos. O eixo número 1 traz propostas para mulheres que estejam presas em regime de internação e estejam grávidas ou tenham filhos. Já o eixo número 2 fala sobre a proteção de crianças em caso de separação dos pais. Os eixos 3 e 4 falam sobre o acolhimento e a adoção. Já o eixo 5 fala sobre as estruturas judiciais das políticas na infância e na adolescência. Segundo o coordenador do comitê, o juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson, todo o trabalho será conjunto. O comitê reúne integrantes da Justiça Estadual, dos Tribunais Regionais Federal e do Trabalho da 4ª Região. Temos no comitê a Justiça, porque é um comitê judiciário, temos a Justiça do Trabalho, que é previsto na resolução do Conselho Nacional de Justiça, através do Tribunal Regional do Trabalho, temos a Justiça Federal, através do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tudo isso, né, para nós darmos, materializarmos e darmos concretitude aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. No próximo bloco, magistrados do TRT da Bahia discutem o uso de novas tecnologias. E para melhorar a rotina de trabalho, oficiais de Justiça de Mato Grosso recebem treinamento sobre processo judicial eletrônico. A gente mostra já já. O ministro Edson Fachin do Supremo atendeu o pedido da Defensoria Pública da União e autorizou que a instituição atue na ação que trata de medidas de proteção a povos indígenas isolados e de recente contato. A atuação vai se dar na qualidade de guardiã dos vulneráveis, condição que dá ao órgão poderes semelhantes aos das partes do processo, como requerer medidas cautelares e produção de provas, além de apresentar recursos e ter tempo regular de sustentação oral. A decisão do relator foi tomada em arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual a Corte determinou que a União adote medidas necessárias para garantir a proteção integral dos territórios com povos indígenas isolados de recente contato, incluindo a apresentação de um plano de ação nesse sentido. No Pará, a Justiça foi acionada para que seja cumprida a sentença que obriga o governo federal a melhorar a infraestrutura da Casa da Saúde Indígena em Marabá. As informações com Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal decidiu entrar com uma nova ação na Justiça para que o governo federal seja obrigado a cumprir uma sentença de maio deste ano que determinou a melhora na infraestrutura das instalações físicas e sanitárias da Casa de Saúde Indígena de Marabá, no sudeste do Pará. Na decisão, a União tinha um prazo de 30 dias para organizar o processo de licitação e apresentar o cronograma de execução da obra. Mas, até agora, nada foi feito. Entre outras punições, o MPF pede a aplicação de multa diária pelo atraso no cumprimento da sentença. O Tribunal de Justiça de Rondônia está avançando com a política de reserva de vagas para negros em cargos comissionados e funções gratificadas. A prática concorre ao Prêmio Inovário 2024. As informações com Adriel Diniz. O Tribunal de Justiça de Rondônia avança na política de implementação da Resolução 256 de 2022, que reserva vagas para pessoas negras em cargos comissionados e funções gratificadas. A implementação da política de cotas raciais no Tribunal de Justiça de Rondônia derivou de um censo que nós fizemos, onde nós observamos que havia um déficit de negros e pardos em cargos de chefia, né? E não só na área do direito, porque o tribunal tem um monte de cargos de diversas áreas. Submetemos ao Pleno uma resolução que permite que pardos e negros, não só do Poder Judiciário, mas também daqueles que não são do Poder Judiciário, passem a se qualificar na Escola da Magistratura e a compor um cadastro reserva. E na medida em que os cargos vão vagando, esses cargos vão sendo necessariamente ocupados por esse cadastro de talentos que é composto. Para o juiz Guilherme Ribeiro Baldan, da turma recursal, a iniciativa é um passo importante para a justiça e a igualdade racial no Estado. Ele está aqui justamente pela qualidade do trabalho dele.
Ele fez o curso, ele se classificou no curso e aí ele começou a trabalhar conosco, se adaptou rapidamente à equipe. Então tem sido uma grande vantagem para a nossa equipe ter integrantes das mais variadas condições. A Escola da Magistratura de Rondônia, a Emeron, já abriu a segunda turma para a formação de servidores e não servidores, que se autodeclaram pretos ou pardos, reforçando o compromisso da instituição com a igualdade e a equidade racial. E essa iniciativa visa a ampliação da atuação de pessoas negras em cargos de gestão e o melhor alcance das políticas de igualdade racial, conforme o regulamento do nosso tribunal. E concluída a formação, o candidato passa a integrar o banco de talentos por um período de 2 anos. Então, dentro desse período de 2 anos, ele pode ser designado e ter a nomeação realizada. Para os servidores que participaram do curso de formação, a política de reserva de vagas representa uma oportunidade única de crescimento profissional e pessoal. Eles afirmam que a experiência na formação foi enriquecedora e fundamental para a sua atuação no Tribunal de Justiça. Uma iniciativa bem importante do Poder Judiciário de incluir pessoas negras e pardas, dentro do quadro de servidores, que a preocupação do Poder Judiciário em trazer qualidade também no serviço. Estar entre os projetos que concorrem ao Prêmio Novare 2024 demonstra a consolidação da política de reserva de vagas do Poder Judiciário de Rondônia, o que representa um avanço, não só para a instituição, mas para toda a sociedade. A prática do Tribunal de Justiça de Rondônia não só promove a igualdade e a equidade racial, mas também serve de exemplo para outras instituições, reforçando o compromisso do TJ de Rondônia com a justiça e a inclusão social. A Escola Judicial do TRT da Bahia realizou o 18º Encontro da Magistratura Trabalhista do Estado. O tema central deste ano foi o uso das tecnologias. Carolina Vasco tem as informações. 5 dias de debates envolvendo avanços tecnológicos, o uso da inteligência artificial e os impactos da dependência digital marcaram o 18º Encontro da Magistratura Trabalhista. A escola propõe conversar, com os magistrados a respeito das percepções que eles têm com relação ao próprio trabalho por eles desenvolvido na jurisdição. Discutir, refletir o que a tecnologia trouxe de modificações no mundo do trabalho, no processo do trabalho, em termos, por exemplo, de provas digitais. A tecnologia é fundamental para trabalharmos, não é? Enfim, hoje não se pode, é impensável trabalhar como trabalhávamos há algum tempo atrás. Se ela nos traz muitas virtudes, ela nos traz também muitos problemas e nós precisamos estar atentos a isso. Então, essa é a grande discussão. O ministro do TST e diretor da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, Maurício Godinho, palestrou sobre a Sociedade 5.0 e a centralidade da pessoa humana no mundo do trabalho. Esse tema foi muito bem escolhido. Realmente vivenciamos, nas últimas décadas, uma revolução tecnológica muito profunda que tem afetado todos os aspectos da vida individual, familiar, social e institucional. E, efetivamente, também a nossa justiça, poder judiciário e a nossa justiça do trabalho. A inteligência artificial, ela é, na realidade, um estagiário, com uma capacidade onde, na realidade, o ser humano vai alimentar. Então, jamais a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. Cibersegurança foi outro tema abordado. O juiz auxiliar da presidência do CNJ, João Tiago Guerra, destaca que o Poder Judiciário tem acesso aos sistemas mais sensíveis, que lidam com o patrimônio e a liberdade das pessoas. E o cuidado com os dados é uma preocupação do Conselho. Os tribunais, de que os usuários dos sistemas entendam o valor que os nossos dados têm, de que as boas práticas de proteção dos dados, das boas práticas de proteção das suas credenciais, a nossa identidade digital, ela é tão valiosa quanto ou potencialmente mais valiosa do que a nossa identidade física. Uma novidade nesta edição do encontro foi o momento da Associação dos Magistrados. Da participação dos colegas, dos magistrados,
tanto nas oficinas como também nos painéis, é de suma importância, porque é a base, né? Então é preciso ouvir os colegas, a base, o que é que a base pensa. Oficiais de Justiça de Mato Grosso estão recebendo treinamento sobre as atualizações do processo judicial eletrônico. É mais uma iniciativa importante para o aperfeiçoamento nas atividades do dia a dia. Veja na reportagem de Dalila Rodrigues. Nesse diálogo aberto, onde todos participam, foi concluída a capacitação para oficiais de justiça do Fórum de Cuiabá. O curso tratou sobre atualizações do processo judicial eletrônico, o PJE, além do aperfeiçoamento do fluxo administrativo e processual. No cumprimento de mandados, tanto de forma presencial como por meio eletrônico, que é uma normativa nova, que é lei nova que foi implementada e foi imputada aos oficiais de justiça de serem feitos. E existiam alguns nuances, algumas dificuldades que a gente está estabilizando nesse curso. Então, por isso que a gente fala que é boas práticas, que a questão processual ela evolui muito e hoje os oficiais de justiça fazem parte dessa evolução. E essa evolução processual reflete diretamente a nossa prestação jurisdicional. Além do meio eletrônico, a capacitação abordou o comportamento do oficial de justiça no campo de trabalho. Iniciativa que faz a diferença no dia a dia. Uma abordagem conciliadora, chamando as partes para que possam se integrar e resolver no litígio no primeiro ato de forma rápida, pode resultar principalmente em um consenso entre os envolvidos no processo. Surgem várias dúvidas entre o nosso serviço, que é o fim, né, é o exercício fim, quanto ao exercício a partir do momento que a gente recebe o mandado. Então, surgem dúvidas entre prática do oficial de justiça com as secretarias, tanto que esse curso surgiu após uma reunião com os gestores das varas. Então, é exatamente para estar alinhando, né, e estar desenvolvendo o melhor serviço para a população. O Leudemar, que atua no sistema de justiça há 30 anos, tem aproveitado essas oportunidades de aprendizado e buscado a tecnologia como aliada do trabalho. Muitas vezes, você sentado aqui no fórum, no computador, você consegue cumprir 10, 15 mandados, você sentado no computador bem mais rápido, né? Economiza a questão da gasolina, economiza o nosso carro e acelera a celeridade processual. No próximo bloco, o TST rejeita recurso das lojas americanas contra a condenação por discriminação racial e homofóbica. E ainda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul abre exposição que retrata a dor dos feminicídios. A gente volta já. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso das lojas americanas contra a condenação por discriminação racial e homofóbica. Para o colegiado, não há dúvidas de que as condutas praticadas por um segurança refletiram uma cultura organizacional fundada em assédio moral e agressões físicas. Rocine Gomes com as informações. A vítima trabalhava como operador e se declara homossexual. Segundo ele, os insultos ocorriam dentro de uma unidade das Americanas em Porto Alegre. De acordo com o processo, o segurança espalhava falsas informações de que o operador tinha envolvimento sexual com colegas. Além disso, o tratava com termos pejorativos e ofensivos, além de insinuar que a vítima furtava produtos do estabelecimento. Após uma dessas acusações, o operador reagiu e levou socos no rosto. A agressão foi registrada na polícia. Os fatos levaram o juízo de primeiro grau a condenar a rede de lojas a pagar R$10 mil de indenização. Também foi determinado que a empresa divulgasse uma carta com pedido de desculpas em jornal de grande circulação, admitindo a prática de racismo e homofobia em uma de suas unidades. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a decisão. O TRT considerou a medida necessária diante da gravidade dos fatos e da omissão das Americanas em apurar as ofensas e agressões sofridas pelo operador. Na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, a indenização de R$10 mil ficou mantida. A relatora do caso foi a ministra Liana Schaibe.
Eu entendo que a causa de pedir aqui não é a apuração do crime, mas sim o reconhecimento da prática de condutas assediadoras, verbais e físicas, fundadas em motivações discriminatórias. Então, o caso envolve a prática de assédio moral e agressão física motivados por discriminação racial e homofóbica. Sobre a publicação da carta com pedido de desculpas, a ministra excluiu a obrigação, por considerar que, ainda que as condutas discriminatórias tenham sido reconhecidas e confirmadas, a solicitação não foi feita pelo empregado na reclamação trabalhista. Assim, a condenação poderia ultrapassar o que foi pedido. A desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, acompanhou o voto da relatora. A situação é triste e a gente continua assistindo às misérias morais que chegam em forma de processo, como se não tratassem de vidas e as maneiras de tratar ou semelhante. A decisão da segunda turma foi unânime e ainda cabe recurso. Incide contribuição previdenciária patronal sobre adicional de insalubridade. A decisão é a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1252, a primeira sessão do STJ fixou a seguinte tese: incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade em razão da sua natureza remuneratória. No julgamento, o relator, ministro Herman Benjamin, mencionou que a contribuição previdenciária devida pela empresa está prevista na Constituição Federal, que também estabelece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. Já a Lei 8.212 de 1991 estabelece que a contribuição previdenciária a cargo da empresa é de 20% sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços. O ministro Herman Benjamin observou ainda que, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. O ministro lembrou que existe orientação pacífica das duas turmas de direito público do STJ, que o respectivo adicional tem natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária patronal. Desta forma, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha completou 18 anos. A dor dos feminicídios é retratada pelo Tribunal de Justiça Gaúcho na exposição itinerante Agora ou na Hora de Nossa Morte. Quem entrar no 4º andar do Foro da Comarca de São Leopoldo irá encontrar relatos fortes de dor, de medo, de tentativas de fuga, de tentativas de sobrevivência. Histórias de mulheres que tiveram suas vidas tiradas pelos maridos, companheiros ou meros estranhos. Histórias de feminicídios. Vai ter o que merece. Queimada viva, matei por amor, vidas interrompidas, família destruída, tarde demais. Esses são alguns relatos da exposição Agora ou na Hora da Nossa Morte. E os sutiãs pretos representam cada vida perdida. A exposição itinerante Agora ou na Hora da Nossa Morte foi criada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em 2017. Ela já percorreu todo o estado e durante o Agosto Lilás, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, ela está na comarca de São Leopoldo até o dia 6 de setembro. É um mês muito importante para nós, né? É um mês em que toda a população, tanto a população do direito como a população da nossa cidade, fica ciente de que é necessário falar sobre o enfrentamento à violência doméstica. E nós estávamos tentando, né, com a Coordenadoria da Violência, desde o ano passado, trazer essa exposição para São Leopoldo. Ela já veio em 2019, a primeira vez, e nós gostaríamos de trazê-la novamente, né, porque embora não seja inédita aqui, nós temos novos casos, novas vítimas. Nós trouxemos para dentro do fórum, onde tem uma movimentação muito grande de pessoas, e a ideia era que todo mundo tivesse o conhecimento de onde pode chegar a violência doméstica.
Segundo dados da CEVID, somente em 2024, 19% das prisões decretadas no estado são em casos de violência doméstica. Isso representa 3.162 prisões até agosto. Já medidas protetivas concedidas, o número chega a 115.358 só em 2024. Em São Leopoldo, apenas no mês de julho, 341 medidas foram concedidas. Nós temos uma comarca muito violenta com relação às mulheres. Os casos chegam no horário do fórum, no horário comercial do fórum, e elas chegam no plantão. A nossa maior demanda do plantão são as medidas protetivas. A gente fez uma pesquisa agora para trazer esses dados para vocês. No ano passado, nós chegamos a 2.900 medidas protetivas. Nós estamos em agosto e já estamos em mais de 1.500 medidas. Então, a violência aqui na comarca é uma realidade muito forte e o número de audiências sempre aumenta, né? Nós já estamos com 800 audiências, mais de 500 sentenças prolatadas e estamos em agosto ainda. O primeiro passo para quebrar o ciclo da violência é procurar ajuda. Se a violência estiver acontecendo no momento, a vítima ou qualquer pessoa deve ligar para o número 190 para que a Brigada Militar vá até o local prestar socorro. Já para denúncias, o Disque 180 é um canal de atendimento disponível 24 horas em todo o país e pode ser feito de forma anônima. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Uma boa noite para você. Até segunda.